a Banca de Quadrinhos está no ar. E neste programa você vai ficar sabendo sobre a adaptação de um mangá para o teatro. Vai conhecer também os bastidores da principal editora de mangá do Brasil. E para começar bem o programa, eu chamo Carlão e Rodrigo, que hoje recebem o roteirista e tradutor Ricardo Giacetti. Salve, salve galera! Começando mais um quadro de dicas e novidades aqui da banca e estamos com um convidado internacional aqui, né, Carlos? O senhor Pode crer. Grant Morrison. Grant Morrison. Entre nós aqui. Grant Morrison, essa foi boa, hein? Né? Suspense. Parecido agora. Hello, how are you, close, people? Close no nosso Grant Okay, Morrison. I'm from Scotland. Sabe que de longe, olha, meu. Tá. Não é igualzinho? Colocou uma jaqueta de couro preto. Yeah. Bom, brincadeiras à parte, Ricardo Giacetti, autor... Brincadeiras nada. Não é brincadeira. Uma vez que a gente se encontrou ao vivo, eu e o Grant Morrison, Deve ter sido um olhou pra impacto, cara do né? outro assim, ficou tipo um assim. segundo. Ai, Você é o Grant Morrison da realidade alternativa. Exatamente, da Terra 2. Versão brasileira. Exatamente. E também faz quadrinhos de primeira, tal qual a sua contrapartida escocesa, né? Exatamente. Mostre aí o que temos em mão, Carlos. Já comentamos diversas vezes aqui no programa, né? Filho da costureira. O que eu agradeço muito. Catador de batatas aí depende de como você analisa a capa, né? Depende do Nem lado. o Grant Morrison fez isso. Exatamente, Ah, você viu? Depende da maneira como você enxerga a capa, tá vendo? Entrou na lista dos nossos melhores Exatamente, do a ano. gente já elogiou bastante, acho que uns 2 ou 3 programas mais ou menos essa Muito obra. agradecido. Imagina, o que é bom a gente tem que falar mesmo, né? Valeu. E o homem faz pouca coisa só, ele faz roteiro, tradução, enfim, o que mais? É um dos criadores da Mojo Books. E da Mojo Comics. Conta um pouquinho do que é. A gente já falou da Mojo aqui, mas conta um pouquinho Eu comecei como jornalista, na verdade, desde moleque mesmo, assim, com 15, 16 anos, eu comecei a escrever no jornal lá de Jundiaí, que é onde eu nasci, cresci e tal. Legal. E foi daí que começou. Aí eu comecei a me interessar por quadrinhos, infelizmente ou felizmente, nunca se sabe. E aí foi, assim, aí mudei para São Paulo um tempão atrás, e, trabalhei em vários jornais, revistas, blá blá blá. E foi isso, assim. Então já fiz muita coisa, tradução, roteiro, produção de eventos, fazia umas coisas de quadrinhos também. Eu tava mostrando pra gente em off aqui, você fez coisa pra revista da história, a Aventura da História. É verdade. Então, Aventura da História. na verdade, assim, esse livro, Napoleão, né? O Filho da Costureira, a gente, uma baita pesquisa eu histórica. fiz junto com o Bruno D'Angelo, que é um amigo meu de longa data e tal. E antes da gente fazer esse trabalho, que foi um trabalho extenso de pesquisa, foi bacana, assim, a gente fazia umas histórias curtas para Aventuras na História. Meio por causa da Terra Major, que é uma editora americana de um amigo nosso, Shane, que publicou o Bang Bang, que saiu aqui no Brasil como Bang Bang, e nos Estados Unidos como Gun Down. A gente também tem aí, Aqui você tá aí. acompanhando umas Uma imagens olhadinha, aí E aí, quando ele tá falando. e aí eu meio que caí nesse negócio de ficção histórica por causa, acho que meio culpa do Bruno mesmo. E tem mais coisas à vista aí? Você tá produzindo mais alguma coisa nesse caminho? Tô fazendo. Para esse ano, assim, eu tenho um roteiro de ficção que eu tô fazendo para um álbum mesmo grande. Tem um outro de ficção histórica que eu acho que não vai ficar pronto para esse ano ainda. E finalmente eu tô escrevendo um livro sem ser de quadrinhos. Assim. Tô escrevendo um livro. Mas é ficção. O livro é de ficção, é um trabalho meio extenso também, assim, que Legal. esse não dá para prometer também para esse ano, mas mantenho. E a Mojo? Vamos contar da Mojo aí um pouquinho da Mojo. A gente já falou da proposta da Mojo e tal, mas não custa contar um pouquinho de Dá novo. uma ressaltada. Como é que surgiu essa ideia da Mojo e como é que pintou o lance da Mojo Comics Então, a Mojo surgiu um tempo atrás, meu sócio, que é o Danilo Corsi, a gente tinha uma banda junto, durante uns 4 anos a gente teve essa banda, que era uma banda que fazia electro nos anos 90 e ninguém sabe. Aí depois veio a onda do electro e a É isso gente que eu ia já... falar, se fosse banda de rock, você também podia passar por Michael Stipe do R.E.M. Então, Podia passar por também. Michael Stipe também. Tô ali com os grandes, né? Só Os fera. grandes carecas, mas Exatamente. beleza. E aí, a gente nessa banda, assim, sem ficar fazendo propaganda na época, assim, mas a gente usava escritores para fazer as letras, assim. Então a gente pegava uma história do Kafka e meio que fazia uma letra da música e tal. Só que, né, não ficava avisando, assim, era a nossa inspiração. E aí quando o Danilo quis voltar com a banda agora, em 2006, eu falei que
a gente tá velho pra ficar carregando equipamento, pra ficar tomando cano em show e tal. É verdade. E aí a gente inverteu a parada, porque o Danilo também ele é editor e tal, e é redator publicitário, que aliás a minha função principal hoje é ser redator publicitário, que a gente nem citou, mas é uma coisa que geralmente a gente nem comenta, assim, porque não é tão glamuroso, assim, né? Apesar de dar dinheiro. Pois é. Mas... Isso é importante. E aí eu e o Danilo, a gente tem essa sociedade que, assim, a Mojo Limitada, na verdade, é uma empresa de conteúdo de publicidade, que a gente mantém a parte da Mojo Books, que é a editora que lança esses livros baseados em álbuns de música. Então a gente pega o álbum de música, ou a gente recebe as propostas, ou a gente convida pessoas, jornalistas e escritores e tal, para escreverem sobre um determinado disco. Aí você seriam os álbuns completos, depois vocês criaram singles também, né? Aliás, eu mandei um single lá, entrou também, tá? Aham, parabéns. Entrou essa semana. Faz uns Ou a semana passada. Faz pouquinho tempo. Eu vi. Esse aí é o Danilo que edita, eu nem vejo todos, assim. Mas E aí a gente começou com essa coleção de álbuns mesmo, então esse formato é um PDF, você entra no site, escolhe lá a banda que você curte e tal, vê se ela já foi modificada, como a gente chama. Tirar o mojo É uma junção até óbvia, né? Porque normalmente quem curte quadrinhos, quem curte cultura pop, acaba estando sempre nessa vertente, né? Então você tem quadrinhos, tem música, são coisas que, né? Que costumam caminhar junto. Pois é, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, no próximo bloco. Exatamente. E vamos falar, inclusive, de bastidores do Watchmen, saca só. Aliás, vocês já perceberam que a nossa HQ tema é do clássico Watchmen. Exatamente. Tradução do Grant Morrison. Tradução do nosso querido Grant Morrison aqui, Ricardo Giassetti. Então daqui a pouco a gente fala disso e comenta umas dicas, novidades e coisa e tal. Sai daí não. A JBC é referência quando se fala de mangá no Brasil. O Rodrigo foi até essa editora para saber mais sobre a história e os diversos títulos que ela lança no país. Pois é, a gente está aqui na JBC, a maior editora de mangás do Brasil. Não é só mangá, né? Eu tô aqui com o Ed Carlos, vai contar um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho da história da JBC. Tem uma porrada de coisa diferente aqui, não é só mangá. Como é que começou a história dessa editora? A história da JBC começou há uns 16 anos atrás, com o lançamento do jornal Tudo Bem, que era um veículo em língua portuguesa pro DKSEG lá no Japão. E pra falar mais dessa história, pra mostrar os atuais títulos, pra conversar sobre tudo isso daí, a gente vai conversar mais com o pessoal aqui. Vamos dar um giro pela editora, dar uma olhada. No lugar onde é feito, olha só, a gente tem os balãozinhos das histórias aqui, ó. Suzana faz seu trabalho aqui. Como é que funciona aqui, Suzana? Bom, essas imagens chegam digitalizadas pra gente e antes de mandar pro letreiramento nós temos que limpar os balões e algumas vezes também retocar algumas imagens. E esse conteúdo ele vem para vocês vocês recebem um conteúdo impresso em algum arquivo de texto e aí vocês vão ter que colar balão por balão, é isso? Na verdade a gente só tem o mangá em japonês mesmo e daí a gente tem que xerocar e depois mandar para os tradutores. Bom, agora a gente vai falar com um homem que entende tudo de mangá, um nome conhecido, Marcelo Del Greco. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, tranquilo. Conta um pouquinho pra gente, assim, dessa evolução da JBC nesse período. Você chegou aqui quando? Eu cheguei aqui antes de lançar os mangás, né? Eu vim pra cá em 2000, a gente começou fazendo a revista Henshin, foi um grande sucesso e a Henshin abriu portas, abriu o interesse da editora em começar a trabalhar em mangás, que era já um desejo antigo da editora, que já trabalha com cultura japonesa, tem toda essa coisa de intercâmbio Brasil, Japão, e mangá tem tudo a ver em trazer a cultura japonesa pro Brasil. Os primeiros mangás que a gente trouxe foi o Sakura, Card Captors, Samurai X, Guerreiras Mágicas e Rei Art, e Videogewai, que era o inédito, que era o menos conhecido desses quatro, né? 3 bem conhecidos, e o Videogewai, que foi uma aposta da JBC já para ver se tinha uma demanda de títulos não conhecidos, não ligados à TV. O que está saindo agora? Que vocês estão para lançar? Que novidades a gente tem aqui que está saindo da JBC agora? Olha, a gente lançou agora no começo do ano Futari 8, que é um mangá adulto, e a gente também lançou o Tenjo Teng,
que é um mangá que está saindo para maiores de 18, mas é um shonen bem legal, né? Não chega a ser shonen por causa da faixa etária. A gente tem um aqui que eu quero comentar pelo seguinte. Primeiro, o que você acha disso aqui? Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto. Eu não sou tão entendido em mangá, mas é uma das coisas que eu achei mais bacanas assim. A Death Note acho que é um dos grandes mangás dos últimos anos. Ele é bem diferente, embora seja publicado na mesma revista que publicou Samurai X, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Ele tem uma temática um pouquinho diferente. Ele é mais violento, ele é mais pesado, ele é mais cerebral. Eu perguntei do Death Note porque no próximo bloco você vai conferir uma matéria bem legal que a Daiane fez com o pessoal do Death Note, é uma peça de teatro sobre o Death Note, é bem bacana, vale a pena conferir. Você já foi conferir essa peça ou não? Vai voltar em cartaz agora. Você já ouviu falar? Essa ideia, já ouvi falar, a gente demos uma cobertura também no site da Henshin. Vale a pena conferir, se você não for ver, aguenta aí depois do intervalo, você vai conferir essa matéria do Death Note. Oh, you know I know.